Olá pessoal, boa tarde, muita paz a todos. Bom, agora fechando esse nosso final de semana, nós temos uma conferência para completar o propósito do caminho espiritual, do homem espiritual, dessa busca espiritual. Muitos perguntam, né? O que fazer na vida então? Né? Qual que é o melhor processo? O que eu devo estar fazendo na vida, né? Se a gente discutiu as muitas formas de você estar no caminho, estar na busca, mas não buscando. Então, eu lembro de uma coisa, né? Que Chico Xavier conta uma história, que recentemente ele estava no leito de morte, e ele estava paralisado daqui para baixo, ele não mexia mais os braços, as pernas, nenhuma parte do corpo. E o Emmanuel chegou ao lado da cama dele, olhou para ele, né? E o Chico Xavier falou assim: poxa, por que vocês ainda me deixam aqui? Eu não sirvo para absolutamente nada mais. Me leve embora. O Emmanuel olhou para ele assim: não. Enquanto você puder pronunciar algumas palavras, você ainda é útil neste planeta. Você pode fazer uma oração para alguém. Você está me entendendo? Então, uma das coisas mais importantes do caminho espiritual que eu vejo muito com meus mestres, ETs, é a capacidade que você tem de servir a luz. É a capacidade de você colocar a sua vida a serviço da luz. Quantas e quantas almas não estão nas trevas e perdidas neste mundo, nas trevas desse mundo? E quanto poucas palavras ou alguns ensinamentos podem fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas, tá? Carlão, cadê o Carlão? Carlão! Acha o Carlão aí. É. Ele já está vindo de algum lugar aí. É. Carlão, aumenta um pouco o som para o pessoal da internet lá. É. Talvez aumenta aí a saída de coisa, Carlão, de USB. Aumenta a saída USB. Na mesa, Carlão, na mesa, Carlão. A saída USB. Tem um botão aí, o USB se vira e ele dá mais saída para o USB. Então, mas é para o computador que eu quero. Será? Dá mais volume então, veja aí, tá? Para casa. Ei, som. Veja aí se está batendo aí e abaixa para nós aqui então. Ei. Beleza. Ótimo. Então, isso que nós estávamos dizendo, né? Todo mundo fala, mas como é que o que eu vou fazer da minha vida? Né? Vou ser um inútil, vou ficar meditando 24 horas por dia lá, não chego a lugar nenhum, como vocês viram aqui, o cara vai a vida inteira, fica no templo. Agora, o que eu posso fazer para servir a humanidade? Esse é um ponto importante, porque todos os médiuns que vieram aqui, eles vieram com a missão de servir a humanidade. Poderiam aproveitar para crescer e evoluir espiritualmente, coisa que muitos deles não fizeram, foram ao contrário. Estão na cadeia, hoje presos e não sabe por quê. Entendeu? Então, fica lá dando uma de coitadinho. Agora, ai, coitado de mim, estou preso. Fez besteira. Você está entendendo? Então, é muito importante que a gente, quando adquire um certo dom, a gente adquire um certo dharma, um certo presente do alto, nós podemos fazer duas coisas com ele, né? Nós podemos crescer espiritualmente com ele, evoluir espiritualmente com ele, mas ao mesmo tempo servir a humanidade, levar um pouco de luz para aquelas pessoas que estão nas trevas. Então isso eu acho uma coisa assim fascinante, porque o Buda podia se iluminar e ir lá para as montanhas e ficar lá a vida inteira, foda-se o mundo. Você está me entendendo? Né? É como muitos buscadores. Você viu que o Siddhartha, por exemplo, ele buscou a vida inteira, mas para quem ele transmitiu? Para 2, 3, meia dúzia? Né? Quantas pessoas estão numa busca nessa jornada na vida?
né? Eu dediquei a minha vida, quem conhece o meu trabalho, eu dediquei a minha vida desde muito cedo a transmitir. Ser um professor, pronto, simples, professor. Comecei dando aula em cursinho, colégio, montei academia, dando palestra de ufologia, palestra de tai chi, e transmitindo esse conhecimento. Eu sobrevivi sendo um professor, né? Que esse país é muito difícil. Né? Então, mas chegou um determinado momento da minha vida, eu vou contar como que eu larguei todo o sistema, por que eu larguei todo o sistema e fui ficar 100% no caminho espiritual. Bom, tinha uma época, por volta de 1981, 82, por aí, eu já tinha terminado a física, eu nem fazia mestrado. E dava aula em cursinho. Tá? Dava aula no Ângulo, dava aula, já dei aula em outros lugares, de curso universitário, né? Dava aula de física e de matemática quando era preciso, em alguns cursinhos eles me contratavam para dar aula de matemática. Ribeirão, nós demos aula em Ribeirão, no Ângulo de Ribeirão. Bom, aí eu saía do corpo constantemente. Você vê que todos os médiuns, a maioria dos médiuns, vai trabalhar no centro espírita, geralmente à noite, e no outro dia vai trabalhar, tem a vida normal. Né? O Divaldo, quando era jovem, trabalhava também, né, no escritório do governo, né? Trabalhava naquele dia, acho que de aposentadoria, INPS, trabalhava. Hoje, antigamente, não era IAPTEC. e de dia e à noite você tinha uma vida normal, né? E eu era assim também. Eu era um médium, né? Recebia os mestres chineses, os mestres orientais, ok? Né? E depois depois eu passei a entrar em contato com os espíritos extraterrestres. Mas o começo foi assim. E a minha vida era normal, ia na faculdade e tal, mas veja, todo mundo sabe, já fez um mestrado numa USP, faz um mestrado numa Unicamp, você vê o ralo que é. Você estando 24 horas ali, você não consegue fazer direito. Imagina eu que tinha que trabalhar, pagar aluguel em casa da minha mãe e tal, não tinha dinheiro. Era um ralo desgraçado. Né? Então era uma coisa muito difícil, muito difícil. Tomava muito meu tempo, minha energia. E eu praticamente não tinha energia para me dedicar à espiritualidade. Tá? Consumia você 100%, a sustentação na vida consumia você 100%. Né? Aí um belo dia, presta atenção, esses chineses me tiravam do corpo quase sempre e me levavam passear com eles. E nesse dia eu estava na cidade astral, lá na cidade astral com aqueles meus amigos que eu falo, que até hoje tira sarro de mim, né? Com os amigos, os mestres chineses e tal. Aí, um belo dia, eu não tinha que trabalhar pela manhã, eu tinha folga na faculdade. Então eu podia levantar um pouco mais tarde, levantava umas 9 horas, 10 horas, sabe? Acordava na cama lá, tal. Então, o meu amigo, lá em cima, sabia que eu ia acordar mais tarde. Então, quando deu por volta das 9 horas da manhã, ele falou assim, vamos voltar para o corpo que está na hora de você acordar lá. Então ele me trouxe. Mas era um chinês, tal. Tá? Ele era mais velho ainda, tal. Só que ao invés de ele me trazer para o corpo, como ele sempre fazia, ele não fez. Ele ficou a uns 500 metros de altura, sobre Campinas, e a gente começou a fazer um redemoinho, assim, ó. E fomos fechando uma espiral. E a gente parou exatamente no centro, ao lado da Catedral da Francisco Glicério, voltada para 13 de maio. Isso já era umas 9 e pouco da manhã, comércio tudo aberto, aquele formigueiro de gente. Você morou em Campinas, você sabe, né? Aquele formigueiro da 13 de maio ali em Campinas. Só que a gente ficou do lado da torre, esquerda da catedral, olhando a turma lá embaixo. Tudo aquele bando de formigueiro, tal, papapá, né? E ele olhava para mim e ria. E ficava assim. Não falava nada. E olhava lá embaixo. E eu olhava as pessoas lá embaixo também. Né? Ele olhava para mim e ria. E olhava lá embaixo.
E eu não entendia direito o que ele queria. Não. Aí passou, não, nada disso. Aí passou uns 20 minutos, ele olhou para mim e disse assim para mim: Laércio, você está vendo aquelas pessoas lá embaixo, Laércio? Embora elas tenham acordado em seus corpos, porém continuam dormindo. E você, embora seu corpo esteja dormindo lá na cama, você está acordado. Eu olhei e falei, pô, né? Então todas aquelas pessoas estavam acordaram em seus corpos físicos, mas estavam dormindo. Elas não sabiam que eu existia, que existia esse plano espiritual, que eu estava desse lado, que eu estava ali, vendo aquela realidade. Ficou mais uns 10 minutos sem falar nada, só a gente observando. E aquilo entrando na minha cabeça. Ele falou, vamos embora, está na hora de se acordar. E fomos para o quarto. Chegou lá, ele se despede de mim, ele vai embora e eu entro no corpo e acordo. Aí eu vou tomar um café. Naquele dia eu tinha que fazer serviço de banco na cidade. E eu almoçava na cidade, um vegetariano que tinha, e ia para... Como é que chamava o vegetariano lá mesmo? Hã? E tinha o Nutrir, depois, aquele que pegou fogo. Não, o Nutrir, era um que era na Francisco Glicério. Era no segundo andar na Francisco Glicério, um restaurante grande do pessoal adventista. Depois teve... Ele tinha outro nome. Não, esse é o primeiro restaurante vegetariano de Campinas, foi esse daí. Que era, eu não sei como é que chamava, era do pessoal adventista tal. Depois abriu-se Nutri, o Nutrisson, Nutri lá, não lembro agora. Né? Que era adventista. Todo mundo era adventista. Todo mundo é adventista, que era o restaurante vegetariano. Bom, então, quando eu peguei o ônibus e vim para a cidade, eu começava já a olhar as pessoas assim. Walking Dead, já viu Walking Dead, né? Todos aqueles morto-vivo andando ao seu lado. A hora que eu desci na Glicério, então, no ponto de ônibus, eu via aquele bando de gente, eu olhava para a cara das pessoas, eu falava assim, será que só eu estou acordado? Porque eu lembrava de tudo. E aí eu fiz questão de ir lá na Francisco Glicério, do lado da igreja, e fiquei sentado. Falei, ó, há 1 hora atrás eu estava aqui em cima, olhando esse povo passar por mim. Aí eu comecei a entender o que ele quis me dizer naquela hora. Todos estavam adormecidos. Todos comprando, cumprindo um programa de Android. Todo mundo ali um Android, sem saber nada do seu espírito, da sua alma, da sua vida espiritual, nada. Todo mundo cumprindo um programa que adquiriu na universidade, ou aqui, acolá. Rapaz, isso foi dando uma angústia dentro de mim, mais uma angústia. Aí fui almoçar, peguei o ônibus e fui para a Unicamp. Imagina você chegar na Unicamp, naquele horário de almoço, que o pátio está lotado de gente. Aí eu sentava, um bando de zumbi. Ninguém tem qualquer consciência da espiritualidade, ou da vida após a morte, ou dessa realidade invisível que nos cerca. Aí eu comecei a questionar, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui para a aula de física minha. 12 alunos na classe. Sentado, aí entra aquele professor chato do caralho, acha que sabe de tudo, é o cara mais fudido do planeta, que está na fronteira do conhecimento humano, ninguém sabe mais nada que ele. Então o cara olha para você assim, dá aula assim para você. Por que isso? Por que tal pessoa? Por que? Eu falei, filha da puta. Olhei pro cara mesmo e falei, você é um filho da puta, você não sabe bosta nenhuma de nada. É um androide mais fudido programando todo mundo com uma verdade completamente conveniente para ele. A sabedoria dele é isso, ó. A sabedoria do físico é isso aqui, ó. O físico não sabe bosta nenhuma. Se ele soubesse o que tem lá para cima, não ficava com essa pompa aqui embaixo achando que sabe alguma coisa. Né? E muitos atrapalhando a evolução da humanidade, porque nunca investiu nesse lado, né? E vê esse monte de ateu aí, que não serve para nada esse monte de ateu, só enche o saco. Aí, né, voltei para casa, entristecido, sem saber o que fazer. Falei, o meu lugar não é mais esse. Eu estou de frente com a luz, eu estou de frente com os grandes mestres da humanidade, com os seres do espaço. Eu vou fazer o que naquela universidade lá? Aprender merda com aqueles caras?
Se eu já estou aprendendo com os caras que estão vindo lá das estrelas, e eu gostava de astronomia, astrofísica, estava querendo mestrado nisso aí. Falei, quer saber de uma coisa? Eu entrei na sala de meditação e chamei um mestre chinês. Ele veio até mim e falou, o que você deseja, meu filho? Engraçado, o mais engraçado é que quando eu chamei, eu queria falar com o mestre Quan. Aí o mestre Quan não veio. Quem veio foi o Shanli. E o Shanli me perguntou, o que você deseja, meu filho, de nós? Aí eu falei, eu queria falar muito com o mestre Quan, né? Porque o mestre Quan foi o primeiro mestre que se apresentou para mim, e começou o meu treinamento. O Shanli foi o segundo, depois eu falei, eu queria muito falar com o mestre Quan. Ele falou assim, mestre, não pode vir te atender hoje. Ele se encontra num local muito ocupado. O que eu posso lhe servir? Aí eu contei toda a história para ele, certo? Toda a história. Que eu tinha o desejo de largar tudo, largar a universidade, largar o cursinho, e só ficar com o meu espaço de Tai Chi e tal, que é aquele caminho espiritual, para se dedicar 100% ao caminho da luz. Tanto para mim ter tempo para absorver e aprender mais com eles, quanto também de poder servir, dar aula nesse caminho, né? Fazer um trabalho mais intenso. Ele olhou assim para mim e me disse, não importa qual seja a sua decisão, nós não vamos lhe dizer o que você deve ou não deve fazer, isso é uma escolha sua. Olha só o que é um verdadeiro mestre, ele não diz o que você tem que fazer. Ele deixa 100% no seu livre-arbítrio, você fazer a escolha. Mas ele falou assim, a dica foi chave, ele falou assim, não importa qual seja a sua decisão, nós nunca lhes deixaremos faltar absolutamente nada. Foi a dica. Eu falei, muito obrigado, mestre. Dia seguinte eu levantei, fui na Unicamp e tranquei a matrícula. Eu não podia fazer a mesma coisa no cursinho, né? Porque não tinha alguém para me substituir. Isso era mês de setembro. Eu cheguei para o diretor e falei, olha, me arruma um substituto que eu estou caindo fora. Mas por quê? Eu tenho que dar uma explicação. Eu falei assim, não, meu médico falou que eu estou doente, que eu preciso de um tempo, de umas férias e tal. Era mentira. É. Entendeu, cara? E aí foi, a partir dessa data, nunca mais voltei a servir o sistema. Não, eu me sentia o maior vagabundo da história. Aí cheguei a acordar no dia seguinte, não tinha nada para fazer. Você estava tão estressado, mas tão estressado com aquela pressão que a universidade fazia em cima de você, que eu passei 6 meses, presta atenção, depois dessa data, acreditando e sonhando de noite que eu não tinha me informado, que eu tenho que fazer estudar para prova. Sabe o que eu fiz para passar isso? Eu peguei, que não tinha vindo o meu diploma ainda, o diploma demorou quase 1 ano para chegar. Eu peguei o certificado de conclusão, que eles dão um certificado para você, né? Em inglês, não, eles dão um certificado, porque às vezes você precisa apresentar em algum colégio para dar aula tal, você leva o certificado que a Unicamp dá. Eu grudei assim na parede, na frente da minha cama, falei, filha da puta, tá aí, eu já me formei, não vou mais nessa bosta. Para pressionar minha mente, sabe? Porque eu continuava, a repressão era tão grande, o trauma era tão grande, que eu passava a sonhar de noite, tinha pesadelo, que eu tinha que fazer prova no dia seguinte, que eu tinha que estudar, que eu não tinha passado.